Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa esportiva repercutindo tudo sobre essa vitória do Flamengo aí, né? Com o gol de Arrascaeta e Bruno Henrique que salvou no finalzinho aí esse empate melancólico aí que o Flamengo foi dominante do começo ao fim, mas, né? Esse gol de Bruno Henrique ajudou o Mengão a conquistar os 3 pontos tão importantes. Vamos ver a imprensa repercutindo aí. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Sobre esses jogos, mas claro, passando também pelos jogos das 4 horas da tarde. Tem muita polêmica de VAR, mas começamos com a vitória do Flamengo em cima do Vitória. Fala, Gustavo Zupac, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Foi uma vitória justa do Flamengo. Assim, na semana passada, a gente acompanhou, né, a primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. E a leitura, não só da opinião pública, mas do próprio Felipe Luiz, é que o Flamengo havia vencido o seu jogo na Libertadores, na Venezuela, mesmo jogando um futebol menor do que se esperava. E isso acontece quarta e domingo, no mundo inteiro. Hoje, o Flamengo correu o risco de não vencer um jogo em que ele jogou bem a maior parte do tempo, em que ele produziu a maior parte do tempo, porque o futebol, de fato, é assim. Mas, na reta final do jogo, o cruzamento do Luiz Araújo achou o Bruno Henrique, dois jogadores que vieram do banco, do Felipe Luiz, e o Flamengo venceu o Vitória com merecimento. E olha como é que são as coisas. O Flamengo chegou a ficar meia hora sem finalizar no jogo. Dos 30 do primeiro tempo aos 15 do segundo tempo, o Flamengo não bateu para gol, mas conseguiu entender que você vai oscilar durante o jogo. Voltou a encontrar um volume de jogo interessante e mereceu a vitória com atuações individuais boas, uma atuação coletiva boa. Teve o gol do Wellington Rato, que quase decretou o empate, mas venceu quem jogou melhor. Eu gostei do Flamengo no Barradão. Pois é, o Arrascaeta jogando bem, fazendo o primeiro gol do Flamengo, o Wellington Rato empata. E depois vem o Bruno Henrique, que entra no segundo tempo e consegue deixar o Flamengo à frente. É o resultado que se esperava desse Flamengo ou se esperava um Flamengo com um resultado mais tranquilo, jogando no Barradão? Birner, boa noite. Bem, Marcela, boa noite para vocês, o Pac, Marra, Jean, os fãs do esporte. Eu não fico esperando quando alguém sai de casa no Campeonato Brasileiro, nesse estágio da temporada, ainda jogo em cima de jogo, atletas voltando de lesão, que esse time ganhe como se estivesse jogando contra ninguém. Eu vou muito na linha do Zupac. Eu acho uma boa atuação do Flamengo, obviamente a volta dos jogadores que constroem melhor faz uma enorme diferença. O próprio gol do Arrascaeta, a gente está vendo aqui, é um clássico sobre isso, né? Como está cercado por um monte de gente, não tem espaço, não tem erro de marcação do adversário, e ele acha uma finalização além do drible muito aparentemente simples, mas é muito inteligente, com muita qualidade. E quando o jogo fica difícil, tem no banco jogadores que conseguem alterar a dinâmica da equipe, jogadores de velocidade, jogadores que atuam de maneira aguda. Então, a força do elenco se fez presente num jogo em que o Flamengo foi bem, mas é óbvio que se você pensar na atuação ideal do Flamengo, que é muito difícil que se repita com o calendário atual, essa ficou abaixo, mas jogou bem melhor que o Vitória, e eu acho que tinha que ganhar por méritos, perfeito. Eu imagino que o flamenguista está bem satisfeito com a atuação de hoje. Ô Jean, boa noite. O quanto da volta do Gerson, o Arrascaeta também melhora esse time do Flamengo? E você esperava mais do Flamengo com a volta desses atletas? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Não, eu não esperava mais porque eu acho que hoje, de fato, o Flamengo jogou bem. Se a gente pegar os 10 minutos, já podia estar 2-0 para o Flamengo. Sim. Com duas chances bem cara a cara ali, boas chances que o Flamengo criou. Claro que você não ficou criando durante os 90 minutos, mas se a gente considerar, né, essa alternância entre bons momentos e momentos um pouco mais discretos no jogo, acho que o Flamengo fez uma bela atuação, mereceu vencer, acho que com mais facilidade com mais facilidade, entenda, não é nem dizer, tinha que ter feito 4, 5, mas sofrer o gol como ele sofreu, acho que não fazia sentido para como estava o jogo naquele momento, né, uma bola desviada, daquelas coisas que o futebol eventualmente faz acontecer e aconteceu, e aí acho que vale também, né, desta vez, acho que você falou Gerson e Arrascaeta,
Sobre a obra de arte do Arrascaeta, acho que não precisa nem falar, né? A gente viu o gol, a maneira como ele abre o placar de um jogo que estava difícil, apesar do Flamengo ter criado muitas chances. Então é o cara que encontra o novo ali. E o fato dos dois estarem em campo também permitia que Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, estivessem no banco. Claro, o Bruno Henrique mais porque o Juninho começou como titular. Sim. Mas aí você também, a volta dos jogadores titulares do Flamengo, isso eu sempre digo, faz com que o banco seja um banco mais poderoso ainda, né? É sempre um banco poderoso o banco do Flamengo, mas se a gente pegar a segunda metade da temporada passada, a gente vai lembrar, né, de um Flamengo que tinha sempre um time muito forte, que começava o jogo, mas não tinha um banco tão forte, porque eram tantas lesões, tantas ausências, que o banco nem era tão forte quanto deveria ser. Com a volta de Gerson e Arrascaeta, o Flamengo pode se dar o luxo de tirar do banco de reservas jogadores como Bruno Henrique, Luiz Araújo, e eles acabaram fazendo aí a jogada do segundo gol. Mas uma vitória absolutamente justa por aquilo que o Flamengo produziu. Pois é, o Mário Marra, quando você pensa nesse meio-campo do Flamengo, você olha Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, esse é o meio-campo ideal do Flamengo e é assim que veremos nos principais jogos do Flamengo nessa temporada? Tem sido no início, mas eu tenho mesmo, primeiramente, boa noite, Marcelo, boa noite. Jean, Vitor, Gustavo Zupac e também os fãs de esporte. Tem sido assim, mas eu não consigo achar que é uma cadeira cativa, não. Eu acho que eu entendo o De La Cruz como, atualmente, um jogador que precisa provar mais. Vejo o Pulgar como um jogador acima da média, o Gerson fazendo diversas funções e fazendo bem diversas funções. O Arrascaeta é um jogador que não precisa ficar aqui falando muito, né? E o gol, concordo com o Jean, o gol é incrível, né? De qualidade, um jogador que tem tanto recurso que ele pode pensar algo que os outros não tiveram a menor capacidade de imaginar e ele fazia aquilo parecer muito simples. E nesse caso, só ressaltar, né, Marra, roubando a bola. Sim. Esse é o ponto Aquilo especial. é um absurdo Fazendo também, algo né? que não é muito Ele comum. rouba a Talvez bola. é até mais surpreendente do que a genialidade do gol, da maneira que ele fez o gol. Não, isso é mais surpreendente. Mas então, Marcelo, eu não sei se esse vai ser o meio campo da temporada. E aí vai uma dúvida em relação ao De La Cruz. Porque com o Gerson você pode contar em qualquer situação. De um tempo para cá, o Alan tem sido mais utilizado. Inclusive foi utilizado no jogo da Libertadores. Pode já o Gerson como segundo e 2 de velocidade pelo lado, de acordo com o jogo. Se você buscar o Gerson para fazer um segundo do lado do Pulgar, ele faz bem. Olha, em algumas situações ele faz como primeiro também. E ele já foi um jogador que foi, com o Sampaoli, ele foi utilizado até como ponta. E ele sempre entregou bem, ele rende muito bem. E essa é mais uma das virtudes do elenco e da abordagem que tem o Felipe para o elenco. Ele pode mudar o time e ele não vai oferecer tanta tranquilidade assim para quem não está jogando bem. Mas vou ser muito sincero, fiquei preocupado com o Vitória na primeira rodada, no jogo contra o Juventude. Sim. E o Vitória de hoje... Bem melhor, né? Bem melhor. Bem melhor. E veja o tamanho do desafio. Era jogar contra o Flamengo, era jogar contra o Flamengo depois de uma sequência de resultados que não são agradáveis, inclusive de Sul-Americana, e o Vitória obrigou o Flamengo a ser Flamengo. Hoje o Vitória fez um jogo muito legal, obrigando o Flamengo a jogar. Mesmo jogando, perdeu, né? Tem isso também, já são 5 jogos já sem essa vitória, mas na Sul-Americana o Vitória foi muito mal. Sim. E aí vai para um Campeonato Brasileiro, eu continuo muito preocupada, ainda mais pela derrota. Continuo muito preocupada porque é um Flamengo que encontra uma bola e consegue fazer um gol com o Bruno Henrique e vem a vitória. O Vitória foi muito valente no jogo de hoje, como o Sport jogou muito bem contra o Palmeiras, a gente vai falar já. Os dois times nordestinos que receberam as duas maiores potências do futebol brasileiro. Sobre o meio-campo do Flamengo, acho que tecnicamente esse é o meio-campo ideal, mas sempre tem muitas variáveis impactando isso. E acho que especialmente a parte física. Quantas vezes durante a temporada a gente vai ter Pulgar, especialmente De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson, bem disponíveis e bem fisicamente para fazer parte desse meio campo. Pós-data FIFA, quase nunca. Tem sido raro. O Arrascaeta é um jogador que vem convivendo com muito problema físico. O De La Cruz, o Tite falou bastante sobre isso na última temporada. O De La Cruz assim, claramente sentiu o impacto de sair do futebol argentino, impacto físico, e vir para o futebol brasileiro, em termos de maratona de jogos. Ele é um atleta... ele é um corpo em adaptação ao futebol que se pratica. Ele oscilava no River também, né? Sim, tecnicamente. Aqui ele tem tido problemas mais físicos, né? Mas em condições eles jogam. A questão é que o Felipe tem como variar bastante. E hoje ele variou.
no decorrer do jogo, ele tirou o De La Cruz, ele colocou o Plata, foi a primeira troca que ele fez. Tirou o De La Cruz e colocou o Plata. E aí ele traz o Gerson para trás. Aí depois que ele faz o gol, ele entende, e era natural que o Vitória saísse mais, ele tira o Arrascaeta e bota o Luiz Araújo, ele já muda o desenho do time. Luiz Araújo jogou na Venezuela como o Arrascaeta, mas é outro tipo de jogo, fica um jogo mais de transição, mais direto, menos pensado. E o Vitória faz o gol já com o Flamengo nessa formação. E é com essa formação menos pensante e de mais correria que o Flamengo encontra a vitória. O Juninho, de muita movimentação no jogo hoje também, bola na trave no primeiro tempo, e aí no segundo ele tira o Cebolinha e bota o Bruno, muda o perfil do ataque, bota a dupla, Bruno Henrique e Juninho. Acho que hoje o Felipe conseguiu usar bem as diferentes características que ele tinha no time e no banco para colocar o Flamengo jogando, entendendo as fases do jogo. E por isso venceu também. Que bolada também levou o Léo Pereira ali, né? Pelo Senhora. Amor de Deus. Mas isso quer dizer que não teremos um 11 titular desse Flamengo? Ainda tem o Pedro, né? Que vai se recuperar e em breve deve entrar em campo. A entrada do Juninho hoje, talvez, de alguma maneira, seja até uma preparação para a volta do Pedro, né? Porque o Pedro é um centroavante, de fato, o Pedro não se discute, né? É um jogador com uma qualidade indiscutível, mas ele é um centroavante de fato, então é diferente, né? De você ter, por exemplo, o Bruno Henrique por ali muda mais taticamente, e acho que isso é legal do Flamengo, né? Também começar a encontrar, né? E certamente o Felipe Luiz está pensando nisso, os padrões para quando você não tem determinados jogadores. Eu acho que, por exemplo, em relação ao Arrascaeta, por isso que o Zupac falou, esse padrão tem que ser pensado. É claro que vai mudar de acordo com o adversário, né? Contra quem você vai jogar, como joga o adversário. Mas ter um padrão para jogar sem o Arrascaeta é importante para o Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo tem que saber resguardar esse jogador. Ele é tão diferente, ele tem uma capacidade tão grande e, ao mesmo tempo, ele tem problemas quase que crônicos ali do ponto de vista físico, né? Eu, que acompanho bastante a Roma, eu vejo que, assim, talvez o Flamengo devesse fazer com o Arrascaeta o que a Roma fez com o Dybala de fazer, cara, é o seguinte, você não vai jogar todos os jogos, você vai jogar determinados jogos, mas e aí? É preciso estar claro o que você vai fazer quando você não tem o Arrascaeta? Alguém vai jogar exatamente na função que ele exerce? Ou você, de repente, vai mudar o time e vai ter um time com características diferentes? Eu acho que isso tudo, à medida que o tempo vai passando, o Felipe Luiz vai ficando mais pronto e mais preparado para tomar as decisões. Gosto da ideia de um futebol bem jogado, eu torço pelo futebol bem jogado e só gosto do futebol porque ele é bem jogado. Quem gosta de futebol de resultado é quem torce para um determinado time, o que atualmente não é o meu caso, já faz bastante tempo. Então, eu quero ver jogo bem jogado, jogo legal, e aí pouco importa se o time está jogando com camisa azul, amarela, verde, vermelha, tricolor, alvinegra, tanto faz. E o Flamengo do Felipe Luiz começou fazendo isso. Nos últimos 3 jogos, a bem da verdade, o time não encantou. Isso me traz uma certa preocupação, porque o resultado veio, ok, 27 jogos de invencibilidade, isso não se discute, mas vocês mesmo têm alertado sobre o futebol mais pragmático que o Flamengo está jogando. Eu espero que o Felipe Luiz não caia nessa armadilha do futebol de resultado. Inclusive, ele falou algumas vezes, né, que se fosse para jogar feio, ele preferia perder. E eu espero que isso aconteça. Não é que o Flamengo está jogando feio, é que o nível caiu. E eu não estou nem me referindo à piada que é o campeonato regional. Estou falando do final do ano passado, quando ele assumiu o time, e era um time ofensivo, agressivo, um time que pouco permitia e muito fazia. Agora está mais pragmático. Tem que dar um desconto de um monte de jogos seguidos, né? Tem jogo toda hora, todo dia, mas eu espero que o Flamengo volte ao começo do Felipe Luiz, quando realmente mostrava um futebol que eu gostava de ver, futebol que encantava. Agora é um time que está obtendo resultado. Ok, resultado é resultado, mas eu prefiro pensar no time do Felipe Luiz do final do ano passado. O resultado, ele é fundamental para o futebol, é óbvio, mas principalmente para quem torce para o time. Não é o meu caso. Eu quero ver um futebol bem jogado, eu quero ver um futebol bom de se ver, uma coisa agradável. E se não tiver essa coisa agradável, não vale a pena. Eu sempre falei que o time que eu mais vi jogar nos últimos anos foi o City do Guardiola. Esse ano eu vi 1 ou 2 vezes só. Esse ano, quer dizer, essa temporada. Tá uma porcaria
eu não vou ficar vendo. Então não dá para perder tempo com isso. Espero que esse momento do Flamengo não tão brilhante, um Flamengo mais objetivo, seja curto. E que o Flamengo seja um time que ganhe jogos, sim, porque o resultado é fundamental, mas jogando um futebol que encanta, como chegou a fazer no começo do trabalho do Felipe Luiz. Quanto aos 27 jogos de vencibilidade, é ótimo, porque o futebol brasileiro ele não tem critérios, ele segue o modismo. E se um jovem treinador continuar fazendo sucesso, como o caso do Felipe Luiz, muito provavelmente os outros vão copiar, como copiaram o português, como copiaram treinador veterano, depois que o Filipão ganhou, como copiaram auxiliar técnico quando o Carille ganhou. Então agora pode ser a vez de jovens treinadores, o que seria muito bom o Brasil retomar sua origem com jovens treinadores, com ex-jogadores que pararam de jogar e se prepararam para se transformar em treinadores, como é o caso do Felipe Luiz, e a gente voltando a ter um futebol mais da nossa origem, mais com a nossa cara. Venceu, mereceu vencer, mas eu quero mais desse Flamengo, viu, Pilhado? Eu concordo, Flávio, quando você fala dos últimos jogos, né? Mas são os 2 últimos jogos, é bom a gente deixar isso claro, né? Porque também, claro, foi o que o Felipe Luiz falou lá no começo do ano. Não dá para jogar bem todo jogo. Agora, se a gente for pegar os únicos 2 jogos, né, que o Felipe Luiz não teve uma boa atuação, foram as 2 últimas vitórias, realmente, contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela, que o Flamengo tinha obrigação de jogar melhor, mas, repito, criou mais, perdeu gols e não foi muito ameaçado, tirando aquela chance no final do jogo ali, que realmente foi uma chance bizarra do Deportivo Táchira. Hoje, contra o Vitória, mais uma atuação que não foi muito boa, mas criou mais, perdeu gols e não foi ameaçado pelo Vitória. Até no gol. Foi um chute com desvio, claro, deu sorte ali o Wellington Rato, saiu o gol. O que eu quero dizer, o Piperno? Que contra o Internacional, o Flamengo fez um segundo tempo brilhante. Foi um massacre do Flamengo no Internacional no segundo tempo. Só que, de novo, caiu no seu grande problema, na minha opinião, perder gols. Perdeu gol, Juninho perdeu gol, Luiz Araújo já perdeu chances claras. Também no jogo contra o Deportivo Táchira. O que eu digo é, o Flamengo realmente nos últimos 2 jogos caiu, mas segue sendo sempre melhor do que o adversário, Piperno. E outra, 27 jogos sem perder é jogo pra caramba. E pra quem tenta desculpinha, não, carioquinha. Primeiro, Felipe Luiz chegou no fim do Campeonato Brasileiro, fez vários jogos complicados. Felipe Luiz pegou Corinthians e Atlético Mineiro nos mata-matas da Copa do Brasil. O Corinthians com um jogador a menos por 66 minutos. Passou. O Atlético Mineiro atropelou nos 2 jogos, jogou melhor nos 2 jogos. Então não é dizer que é o Flamengo do Carioquinha, não. Jogou no Carioquinha contra o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão e ganhou, que foi contra o Botafogo. Jogou no Campeonato Carioca contra o Fluminense, que foi campeão da Libertadores há pouco tempo. Então, muitos tentam desmerecer falando que as vitórias vieram no Carioquinha. Mas não, Piperno. Já vem desde o ano passado e é um trabalho, por enquanto, muito bom, né? Não mostrou o mesmo futebol. Mas não foi ameaçado e perdeu chances hoje. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí na imprensa, né? E percutindo aí sobre essa vitória do Flamengo, né? Frente ao Vitória, né? Da Bahia. Onde o Flamengo dominou do começo ao fim, né? Onde a mídia aí elogiou bastante, rasgou elogios ao Mengão, né? Por essa vitória aí impactante, porque o Flamengo dominou do começo ao fim. E o empate seria muito injusto, né? Porque o Flamengo foi agressivo, né, ali durante a partida, o jogo todo, e o Vitória jogou recuado ali, retrancado ali, meio que não querendo perder. O empate para ele, 1 ponto, era muito bom, mas aí o Flamengo foi lá e conquistou a vitória, né, e aí conquistou esses 3 pontos, e no saldo 4 pontos, então o Flamengo conquistando cada ponto aí, é muito importante para o decorrer do campeonato, visando aí vencer esse campeonato, visto que o Flamengo está focado 100% em ganhar o Brasileirão, assim como o Boto falou, né? Então eu acredito que o Flamengo aí tem tudo para vencer esse campeonato. E o próximo jogo do Flamengo é contra o Córdoba, da Argentina, né? Pela Libertadores. Comente sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo e nos apoie aí nos comentários. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.